Boa noite. E aí, pessoal? Suave. Qual a boa da noite? Hum? Bom, final de semana, tive aula da pós, então tô por fora das notícias, a não ser do empate da ponte, da APP. Que beleza. Bom, deixa eu sapear aqui no site do GE. Vamos ver aqui. Ó, vou ter que tirar um pouco daqui. Pra informações sensíveis, né? Vamos ver aqui. Uhum. Pô, o que aconteceu com o jogador do Amazonas? Eu vi uma manchete, mas não sei o que aconteceu direito. Vila Nova bateu o Paysandu. Rapaz. Curitiba ganhou o Chapecoense, ok. E o Inter, hein? Porra. Roger Machado tá fazendo bom trabalho. Por uma boa recuperação, vou falar a verdade, né? Vamos dar uma sapeada. Não temos ninguém na live, até onde eu tô vendo no controle. E o Bortoleto na Fórmula 1? O que vocês acham? Cara, eu acho que tá sendo o que tá esperado. Acho que ainda mais pela equipe que ele tá, acho que não sai muito disso não, pra falar a real. Pô, no GE não fala muito do. Não encontrei ainda. Da, da bolada. Da cabeçada, na verdade. O Vasco da Gama ganha do Sport 3-1. Veguete tá jogando bem. Tá jogando bem. Tá mandando muito. Porra, que saída de bola foi essa do Memphis? Em Palmeiras e Corinthians. Que bizarro. Estrelismo, né? Bateu na mente. Compartilhar aqui com os amigos do trabalho, canalhas, da família, da igreja. E é isso. Agora no YouTube fica mais fácil. Tá liberado. Bom, parar com o papinho furado. Sabe? Como diz a
Leila Pereira. E fazer um react do versão bugrina sobre o jogo de amanhã. Bom, vamos. Deixa eu ver se tá tudo beleza. Iniciar a gravação. Opa, daí. Hoje e sempre Guarani. E. Ficou meio fraco, hein? Vou interromper a gravação. E fazer uma nova, né? Porque a gente gosta de trabalho certo. Opa, daí. Hoje e sempre Guarani. Fazer um react do versão bugrina em relação a Guarani Futebol Clube contra Maringá Futebol Clube. Vamos aqui. Salve, salve pessoal, meu nome é Eldes, faço parte do Versão Bugrina, torcedor do Guarani, e viemos aqui para falar um pouco do time. Sou o Ícaro do projeto Ícaro no Estádio do Instagram e YouTube e vou falar para vocês um pouco do Dogão, o meu clube, Maringá Futebol Clube. O Maringá é um clube novo, fundado em 2010, aqui no norte do estado do Paraná, e ano passado conseguiu acesso inédito para a Série C para muitos dos times que estavam lá da semifinal. Era time... Por sinal, Maringá, uma bela cidade, tá? A família da minha esposa é da região e é uma baita cidade. Muito massa. É limpo, organizado, realmente cidade modelo. Dá vontade de mudar pra lá. Mas aí como faz, né? Como ver o Guarani? Só vi agora nascer jogando na casa dos caras. Quem nunca foi, recomendo Eden Beer. É uma cervejaria especializada em cervejas artesanais. Tem um bolinho de feijoada. Pitel. Pitelzinho. Tem o pimenta doce. Não é uma cervejaria, é um bar. Na frente do Parque do Ingá. Muito bom também. Recomendo. Bom, vamos continuar aqui. Mais favorito para o título, mas não conseguiu passar do Anápolis. Mas importante que o acesso veio. Nosso ano de 2024 foi Qual versão? terrível, quase rebaixado no Campeonato Paulista e rebaixado na Série B. Passamos muitas rodadas aí da última colocação da Série B e isso trouxe aí uma insegurança para a torcida no ano de 2025. Do time do acesso para 2025, não perdemos nenhum jogador. E isso aumentou a confiança da torcida, mas no começo do Paranaense nós não conseguimos jogar bem, mas após... Não perdeu, porém tem aí as sondagens. Já perderam um, espero que percam mais. Só jogando aí para o universo. Mudança no esquema tático, o time voltou a jogar bem e com isso chegamos à final do Paranaense esse ano. Tivemos muitas mudanças de 2024 para 2025. O nosso Cara, o Operário ganhou do Maringá na final. Eu fiquei incrédulo. Eu não acreditei. Não acreditei. Maringá tava bem. O Operário também. Se for por causa de família, eu esperaria que o Maringá ganhasse, pra falar a verdade. nosso destaque na Série A1 do Paulista foi o João Marcelo, atacante revelado na base. Top. Destaque. Jogou muito. Jogou muito. Esse aí, olha, quando eu fiquei sabendo do boato de venda do João Marcelo, eu fiquei. Senti aquela dorzinha de perda. Tipo, pô, mas já? Pô, o cara é tão top. Joga bem, faz golaço. Mas. Fazer o quê, né? O clube tá precisando de grana, né? Pagar folha, né? Recuperação judicial. Deixaram cair pra C. E aí fica à mercê de vender jogador bom. Foi vendido para o Atlético Mineiro. Na quarta de final, eliminar o Coritiba, na semi, o Atlético Paranaense, vencemos por 3-1. Não. Ganhar do Coritiba e do Atlético Paranaense foi Gold. Sério. Jogaram bem. Fizeram uma campanha histórica.
Pena que perdeu pra final. 0 eles na Arena da Baixada, depois de 10 anos, e na final pegamos o Operário, os 3 times na Série B do Brasileirão, foi decidido nos pênaltis, foi justo, embora pra nós foi muito ruim. Mas ainda bem até que fizemos um campeonato digno no Paulistão, fazendo uma pontuação necessária logo no começo do campeonato e não sofrer com rebaixamento. Realmente. Ficou assim, não caiu, o que foi um milagre, uma glória, mas a gente sempre ficou aquele pé atrás, né? Será que cai? Será que não cai? No final não caiu, foi uma alegria. Infelizmente, teve aquela bola do João Vitor, que não deixou a gente passar de fase, infelizmente, mas fez o que deu, foi um milagre. Acredito que grande parte disso tenha causa do professor Maurício. Acredito que sim. Maurício, pra mim, tá sendo um bom técnico. Ele deu uma outra cara pro Guarani, pra falar a verdade, né? Guarani, olha, há anos não vinha jogar ofensivamente com alegria, ousadia e alegria, e alguma ousadia que às vezes dava ruim. Pois é. Ó quem chegou aí. Vitinho do Bugre. O cara, firmeza. Porque, olha, participou do teste de tarde e agora tá aqui. Às 23h12. Porra, meu. Nos 4 anos, o Maringá disputou 3 finais e foi vice, obviamente, dos últimos 3, mas a primeira final foi contra o Coritiba, depois contra o Atlético Paranaense e agora contra o Operário. É tri do vice. Mas pelo menos chegou na final, né? O forte do Guarani é a nossa defesa, a nossa zaga e o lado esquerdo, né, a lateral esquerda, que tem um Emerson. A zaga. Polêmico. Não sei se é tão forte. O Emerson, realmente. O Emerson foi até destaque do Campeonato Paulista. Jogou bem. Assim, refez o nome da campanha do ano passado. Foi bem. Como eleito o melhor lateral esquerdo do Paulistão. Coloco como Sim. destaque também o Natan, volante no meio de campo, jovem. Eu gosto do Nathan. No começo ele foi bem criticado. Mas do meio pro final, ele foi um bem jogador. Foi bom. Jogador, assim como o João Vitor. O João Vitor surpreendeu, né? Assim, indicação direta do Maurício. Chegou meio desconfiado, novinho, né? Mas falar pra você, o cara joga. Joga Gold. Joga muito. Tanto no ataque, às vezes na esquerda, como um pontinho esquerda, ele joga legal também. Como há 2 semanas atrás, participei da live com o Gordão Guarani, por sinal, sigam lá, Gordão Guarani, que ele jogou de meia, foi de meia, e a gente discutiu sobre. Realmente, surpreendeu. Ó, um comentário do Vitinho, a zaga perdeu destaque depois daquele 3 gols do Mirassol. Realmente. Muitas falhas, depois contra o Palmeiras, então... Depois dali tomou 4... Tomou gol em todos os jogos. Realmente. Pô, realmente, eu não sei se a zaga é o destaque. Mas, voltando ao João Vitor, realmente, o cara é bom. Joga bom. Joga. E fiquei feliz que o Guarani finalmente trabalhou e colocou o João Vitor oficialmente no elenco e com contrato. Top. Atacante de ponta, ambos vieram do Red Bull Bragantino. Vieram do Red Bull Bragantino, daquele time que foi campeão brasileiro de aspirante, que o Maurício foi técnico e deu bom. Muito bom. Destaque também para o Maurício, que os treinou nessa equipe. O time vice-campeão do Paranaense para essa Série C, nós perdemos apenas um jogador. Porém, é o jogador mais importante, que é o Rodrigo, que está indo para o Fortaleza. Ó. Que vá mais. Pode mais. Pode desmanchar esse time.
pro Guarani poder subir mais tranquilo. Já falei. Só não ter passado sufoco foi excelente. Foi excelente. Porque o que o Bugrino, mais pé no chão, tava achando é que ia lutar pra não cair. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E graças a Deus e o Dr. Maurício, que não aconteceu desse jeito. O João Marcelo tem uma parte disso. Foi o artilheiro do Guarani no Paulista? Foi. Ajudou. Então, o Vitinho, só pelo fato de não ter passado sufoco, já foi excelente. Excelente. Série A, Libertadores. Aliás, fato curioso. Morei em Fortaleza. Fortaleza, cidade que tá no meu coração. Excelente cidade. Assim, torcedor do Fortaleza é doente, dodói da cabeça. O torcedor do Ceará é dodói da cabeça também. Os caras tratam o futebol como religião. E briga? Tem. Tem muita briga. Rapaz, no almoço no trabalho, assim, trabalho com TI e tudo mais, e no horário de almoço era só discussão. Mas saudável, né? Com rivalidade sem violência. Loucura. Vitinho, loucura. Entretanto, o Maringá conseguiu segurar grandes nomes que, pra mim, acho que iria sair, mas ainda bem que não saiu. Como o Moraes, como o Negueba, Ronald. Ó, Moraes, Negueb, podem levar. Leva. Pra qualquer time que não esteja na C. Melhor ainda se estiver na A. Leva. Pra não dar trabalho, não dar fadiga. Leva. Tito, Max Miller, é a permanência do professor Jorge Castilho que tá Pode levar. Jorge Castilho, leva. desde 2021 no Maringá, é o segundo técnico. Pô, desde 21? Pô. O cara fez trabalho, hein? Trabalhou. Teve vários vice? Teve. Mas tiveram trabalho. Organização, né? SAF. Que mais comanda um time de futebol, perdendo apenas pro Abel. E o terceiro colocado, que também entrou no mesmo ano, é o Vovoda. Voivoda. Do Fortaleza. 3 bons técnicos, né? E tirando o Palmeiras, 2 SAFs. E há quem seja negacionista de SAF. Ó o Vitinho. Ó o Vitinho aí é a voz da sabedoria. Mas ele também saiu, acho que em 2022. Ele foi pro Betim, mas foi tão rápido que já voltou. Bateu arrependimento, né? Saudade do ex. Mas, Fortaleza, Maringá, 2 SAFs. Palmeiras teve uma bela reestruturação, né? A Abel tá lá, tirando leite de pedra. A tia Leila abriu a carteira. Preparação para o Mundial, né? O Jordan. É o do Fortaleza. A expectativa aí é que o Guarani se classifique para a segunda fase. Queremos o acesso, temos como objetivo essa conquista do acesso. É a 7ª vez que o Guarani vai disputar a Série C. Se a gente não for na qualidade, a gente vai na raça e na força da torcida. Como eu É obrigação. Obrigação classificar para a segunda fase. E ainda mais conseguir o acesso. Né? primeiro ano do Maringá na Série C, pra mim, o primeiro pensamento é não cair, porque jogar Série D é difícil. Pô, jogar Série D deve ser uma desgraça, né? Pô, eu nem sei se se tem transmissão. Porque tem... Eu lembro que tem um livro, eu não lembro qual foi o livro que eu vi, ou foi a matéria, que não tinha transmissão e o pessoal fazia festa, né? Ó o Vitinho de novo. Tem que fazer campanha idêntica ao Remo, 8º na primeira fase e Monstros na segunda. Fechou. Pode se classificar em 8º e na segunda fase tem que arrebentar. Ó, será que valeria a pena dar uma segurada no elenco
na primeira fase, garantindo uma classificação para a segunda e mandar bronca na segunda fase, eu não tenho confiança. Já digo, não tenho confiança. Não sei se daria certo, pra falar a verdade. Vou continuar. E com o decorrer da competição, muitas pessoas estão jogando o Maringá até como favorito, mas eu acho que é primeiro buscar a permanência, para aí sim. Realmente. Realmente. Muita gente colocando o Maringá em favorito. E o pessoal lá de cima também, né? Já vi tier list aí, colocaram o Guarani entre os 8. E quem subia era APP, Maringá, Itabaiana e o Botafogo da Paraíba. Porra! Jogou a camisa do Guarani pros, né? Nem eu. Olha, sinceramente, não sei quem estaria tão fervoroso e com certeza. Espero que o Maurício esteja. É como diz o livro do Abel, né? Cabeça fria, coração quente? Coração quente, cabeça fria? Pô. Por sinal, eu tenho esse livro aqui. Precisaria ler. Tô com uma série de livros pra ler. Depois conseguir. Então, o palpite para domingo é Guarani 1-0, sofrido. Colocamos o Maringá como um candidato ao acesso. Já começamos o campeonato com um desafio enorme. E para esse jogo, o empate é muito bom, porque o Guarani vai ser um time que vai brigar pelo acesso, mas Claro. seria surpresa se o Maringá conseguisse vencer por 1-0. Então, boa sorte aí Deus me pro livre. Maringá no campeonato. E se Deus quiser, subiremos juntos. Forte abraço. E após esse resumo, o que esperar do Guarani e do Maringá na Série C? Comente aí e, claro, deixe seu placar para o jogo de amanhã, às 4 horas, entre Guarani e Maringá. Salve, salve. Ó. Você pé no chão. Pé no chão. Sem clubismo. 2-0. Guarani, lógico. Porra, 2-0 em casa. Casa lotada. Pessoal gritando: Guarani. Porra. É obrigação. O Vitinho tá com o cardiologista em dia. 2-1 de virada. Pô, quem que aguenta? Mas seria top mesmo. Seria emocionante, né? Ou até um 3-2 de virada para dar audiência também. Bom, então é isso. Deixa aqui nos comentários qual que é o placar de amanhã, ou qual o placar de hoje, ou qual foi o placar. Que eu não sei quando você assistiu esse vídeo, mas na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Ó, foi só uma gravação de um react. Bom, ô Vitinho, tier list? Tier list? Série C? Vamos ver. Torcedorismo. Pô, teve aquela live que o Versão participou, né? Vamos ver. Será que tá aqui no Salve, dele? salve, pessoal. Meu nome é... Live. Não, só tem a cara dele. Puta, era a live do São Bernardo, não era? Torcedorismo. Vamos ver aqui. Torcedorismo. Bom, vamos do torcedorismo que tá com 15 minutos? Rapidão. Opa, por sinal, ô Vitinho, você deixou eu esquecer, hein?
Salve, salve, pessoal. Deixar o like. Meu nome é Elvis, faço parte do Versão Bugrina, torcedor do Guarani, e viemos aqui para falar um pouco do time. Sou o Ícaro. Porra. Vamos lá. Torcedorismo, 15 minutinhos. Um dia atrás. Vamos lá. A Série C 2025 Faz outro react, né? Opa, salve. Comecei errado, hein? Opa, daí. Hoje e sempre, Guarani. Hoje, agora, vamos reagir ao tier list da Série C 2025. Ver qual é a opinião do torcedorismo. Já vou deixar meu like. Se você tá assistindo, deixa o like também para fortalecer. E vamos nessa. A Série C 2025 vai começar e tem muito time querendo brigar pelo acesso à Série B. A gente tem times gigantescos como Guarani e Ponte Preta nessa edição. Vamos fazer a tier list da Série C. Quem briga por G8, quem é favorito ao título e quem tem que ficar de... Pô, meu amigo. Quem que é o favorito, você já sabe. Até estourei aqui. Já sabe quem é o favorito, né, meu amigo? Começa com Guá e termina com Guarani. Porra. olho para não ser rebaixado, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Este é o canal Torcedorismo, um canal dedicado exclusivamente ao futebol brasileiro. Todos os times aqui têm vez, a gente não fala sempre dos mesmos times, ou só a Série A, só a Série B, só a Série C. A gente fala sobre todos os times, então se inscreve no canal se você quiser acompanhar a Série C. Oh, por sinal, no Instagram, o pessoal deixa claro que eu não falo só do Guarani, lógico. Aí eu me pergunto, por quê? E eu vou responder. Cara, eu quero fazer o Guarani famoso de novo. No hype. E não adianta eu só falar com a bolha bugrinha. Não é mesmo? Fala aí, Vitinho. Tem que falar com todos. Certo? Deixar o Guarani ali entre os assuntos. Então, vai ser assim, ó. Um post da Premier League e outro da Série C. É isso. De perto, cara, análise sobre o seu time e sobre a competição. Uma Série C 2025 que tem muitos times fortes, né? A gente tem o Figueirense ainda na Série C, a gente tem o Náutico, a gente... Com todo respeito, Figueirense tá com probleminhas. Não que ninguém esteja, mas lá tá complicado. tem a Ponte Preta, a gente tem o Guarani, tem times emergentes aí que estão jogando muita bola, como por exemplo o Maringá, o Anápolis, o São Bernardo. Vamos fazer a nossa tier list do canal. Não deixa de se inscrever. Bom, de todos que ele falou, o São Bernardo é o que mais me deixa abalado. Por quê? Fez um bom Paulista. Ficou até na frente do Palmeiras. Então, tá, o Palmeiras não tava legal. Pô, mas é o Palmeiras. E já deixa a sua curtida pra depois tu não ficar bolado comigo e Deixa o like aí, pessoal. Já fiz o meu aqui, ó. esquecer da curtida, né? Então, deixa a sua curtida e antes da gente começar a nossa tier list, anunciar o nosso patrocinador do SofaScore aí, cara, um aplicativo, cara, um aplicativo leve, muito leve pro seu celular e você tem na palma. Pô, SofaScore tá patrocinando por... Alô, SofaScore! Da sua mão as estatísticas todas dos seus times, dos seus adversários e de qualquer time que você quiser, meu irmão. Então, quem aposta, cara, se você aposta e quer estudar mais, quer saber mais sobre um time, como ele tá, o retrospecto dele, você baixa esse aplicativo porque você vai ter todas as estatísticas assim, ó, muito rápido. O link está na descrição. Você Não, eu uso. Tanto que, se você for lá e procurar Guarani, é uma vergonha o tanto de seguidores pro Guarani. É muito pouco. E pra Série C, pouco. clicando nesse link, faz direto o download e me ajuda
muita coisa também, beleza? Então, vamos logo para nossa tier list, já tá aqui sem mais coisas pra gente falar. Vamos começar pelo Figueirense, lembrando que a gente tem 5 níveis aqui, né? Os favoritos ao título, os favoritos ao acesso, os favoritos ao G8, né? E os que podem beliscar uma vaga ou que podem beliscar uma permanência. Pra quem não sabe como funciona a Série C, rapidinho, né? Série C não é igual Série B e Série A, não é pontos corridos, tá? Primeiro turno, né? Primeira Sim. fase, são 19 jogos em pontos corridos, e aí ao final dessas 19 rodadas, os 8 times mais bem colocados na tabela de pontos corridos se classificam pro quadrangular final. E aí Sem segredo, né? Deu pra entender. lá no quadrangular final, eles todos jogam entre si, em grupos divididos, né? Cada 4 times em um grupo, 6 rodadas, ida e volta, os 2 primeiros colocados de cada grupo, né? Primeiro... Por sinal, o Vitinho falou que já tentou furar a bolha, mas é complicado. Cara, mete a cara. Vai, fura a bolha. Eu comecei já furando a bolha. Na live que eu falei lá com o Gordão Guarani, por sinal, sigam lá no Instagram, Gordão Guarani, no X, no Twitter também. Sigam também o Vitinho do Bugre. Vitinho do Bugre é parça. Já troquei várias ideias com ele. Tem o Breno também. Tem o Bugrecast. Tem o Sempre Guarani. Tem o Versão Bugrina. Cara, tem várias páginas do Guarani que você pode seguir, né? Colaborar e fazer a bolha bugrina ficar maior. Mas, Vitinho, eu furaria a bolha sem medo. Sem medo nenhum. É visibilidade. Ainda vai falar do Guarani. E vai deixar mais aberto, né? Mas vamos voltar aqui para a tier list. grupo tem 2 classificados e o segundo grupo tem 2 classificados, são os 4 times que sobem para a Série B. Então vamos falar de Figueirense, né? Figueirense que tá aí com seu treinador Thiago Carvalho, teve mais de um mês para preparar o Figueirense para essa estreia na Série C. Só que o Figueirense nessa temporada tem uma grande diferença para a temporada passada, né? Temporada passada o objetivo era a recuperação judicial, né? Precisava equalizar as dívidas, os Guarani sabe, né? Recupera judicial. Quase falência, o falência. Aí cai pra C, pra deixar animado. problemas ali que a SAF deixou para trás no Figueirense. Nessa temporada não, nessa temporada o time tem como meta o acesso à Série B, tá totalmente focado nisso, mesmo sem ter muito dinheiro para investir. Nessa temporada, por exemplo, o Figueirense não vai ter o transfer ban, atrapalhou muito o Figueirense na temporada passada, né? Não podia contratar ninguém, então teve que jogar a Série C inteira com o mesmo time. Nessa temporada não, vai poder ali preencher algumas lacunas, Transfer ban. Pro Figueirense. Porra. ache necessário ao longo da competição. Pode contratar de novo. Pra mim, eu não acho que é um dos favoritos ao acesso não, mas eu vejo como um dos favoritos ao G8, um time de muita tradição. O Floresta Concordo. Favorito ao Joey? Tem minhas dúvidas, mas tá ok. Conhece. Começou a conhecer também o processinho trabalhista, né? né, o time do Ceará não foi muito bem no estadual, teve que disputar o quadrangular final contra o rebaixamento, acabou se livrando do rebaixamento no estadual, ficou na primeira posição nesse quadrangular, trouxe alguns jogadores, mudou um pouco o time, mas entra pensando na permanência na Série C o Floresta, tá? O Náutico, cara, teve algumas mudanças no seu elenco, né? O Léo Couto, por O Floresta. Briga pela permanência, né? Bom, o Vitinho falou que é assim pelo futebol que vimos hoje. O Figueirense em um humilde brigador pelo não rebaixamento. Muito fraco. Cara, pelo que vi, pra ser sincero, é nível C, lógico, porque tá na série C. Mas eu fico muito na dúvida se podem beliscar vaga ou favoritos a jogo. Minha opinião podem beliscar vaga. Favorito para G8, eu acho que não.
exemplo, o zagueiro que foi titular boa Floresta é lá mesmo, né? Briga pela permanência. parte aí desse primeiro trimestre, o Náutico já saiu, foi dispensado. Tem atacante chegando também, né? O Marco Antônio, que jogou no Botafogo, no Remo, foi contratado pelo Náutico. É um time que já tá há 3 anos na Série C, né? É recorde na história do Náutico, 3 anos seguidos. Então, assim, é um time que cansou da Série C, quer subir. No Campeonato Estadual caiu na segunda fase, né? Naqueles playoffs, perdeu pro próprio Retrô, que tá aqui na Série C, perdeu nos pênaltis. O Náutico é um dos favoritos ao G8 pra mim também. Pô, tá. Ok. Ok. Favorito G8. São Bernardo, time paulista com dinheiro para investir, fez uma excelente campanha no Campeonato Paulista, tá? Foi a segunda melhor campanha de toda a primeira fase. Só perdeu em campanha pro Corinthians. Foram 7 vitórias em 12 jogos, só teve 3 derrotas, né? Perdeu pro São Paulo, pro próprio Corinthians e perdeu pro Mirassol. Foram 3 times de Série A, chegou a vencer o Santos, né? E aí nas quartas de final tomou lá um 3-0 pro Palmeiras. Foi eliminado, mas, cara, pra mim é um dos favoritos ao título. São Bernardo tem batido na trave. Concordo. Concordo. São Bernardo assusta por causa da campanha do Paulista. A campanha do Paulista assusta. Foram muito bem. E o Salustiano tá lá, né? Né? Tá? Nos últimos anos de Série C, tem ido pra quadrangular, não subiu ainda. É pra mim um dos favoritos ao título. O Retrô chegando aí. Ó o Vitinho falando aqui. Não tem como negar. Fora que sabe contratar. Sabe. Na Série C, foi finalista no seu campeonato estadual em Pernambuco, chegou a vencer o segundo jogo da final contra o Sport, virando o jogo e levando a decisão do título para os pênaltis. Mostrou-se um time muito forte, vem como campeão da Série D, né? É um time que já está na terceira fase da Copa do Brasil, chegou a eliminar o Jequié da Bahia e eliminou também o Atlético Goianiense, time de Série B. Eliminou o Atlético nos pênaltis. Para mim, o Retrô já chega, né? É um time muito organizado. O Retrô favorito ao G8. Assim, se tivesse o Popó, o Maguila e uma dupla do UFC, seria mais confiante. Mas eu acho que favorito ao G8. Né? Tem centro de treinamento, tá tudo em dia, tem como investir, tem como cuidar dos seus jogadores lá, setor de fisiologia, departamento médico é muito bem estruturado. O Retrô já chega como um dos favoritos ao G8, na minha opinião. Já o Ipiranga, que pegou o quadrangular final na temporada passada, não foi tão bem assim no início de ano, tá? Venceu o troféu Farroupilha no Campeonato Gaúcho, que é aquele troféu do interior, né? Ficou em terceiro no seu grupo, não foi para as semifinais, ficou atrás do Inter e do próprio Caxias. Dito isso, briga pela permanência. É um time que nessa temporada não tá tão forte quanto o ano passado e pode beliscar uma vaga no G8, dependendo aí da sua luta aí, né? O Botafogo, cara, é um time que ficou sem treinador por mais tempo, né? Anunciou aí o Antônio Carlos Zago, mas ele ainda não chegou. Perdeu a final do Campeonato Estadual pro Souza. Eu postei lá no Instagram e no Twitter que o Zago virou técnico. O cara tem experiência. Esse aqui, aliás, vimos hoje, né? Que meteu 3-0 no Confiança. Eu fico muito em dúvida se é favorito pro acesso ou favorito ao G8. Tendo o Zago como técnico, eu acho que pode dar um up no time. Sim, acima da média. Acima da média. Só não é acima que o Maurício, certo? Sem clubismo. Caiu na pré-Copa do Nordeste. Assim, é um time que não está na sua melhor fase. O Belo pegou, né, quadrangular final nas últimas 2 temporadas. E a gente espera sempre um Botafogo forte, né? Mas Mel, tua boca tem o mel. O Belo. por conta desse descaso, dessa falta de planejamento, o treinador ainda chegando em cima da hora, em cima da estreia para treinar o Botafogo. Para mim, esse time aqui, ele é CBF, tira o olho do Maurício. um time que pode beliscar uma vaga, mas respeite o Belo, tá? O Belo Porra, falou tudo isso
E meteu um podem beliscar a vaga? Pô, pelo menos um favorito achou aí. Tem feito excelentes campanhas na Série C. O Confiança é o campeão sergipano em cima do Itabaiana, faz uma ótima Copa do Nordeste, né? É um dos favoritos a ficar com uma das vagas nas quartas de final, já que ele tem 5 jogos só, né? Tem um jogo a menos em relação aos seus adversários diretos. Tem o melhor ataque do país, meu irmão, junto com o Bahia. Na verdade, o Bahia fez um gol ontem contra o Nacional, passou, mas tem um dos melhores ataques do país, o Confiança. Tem o artilheiro do país, que é o Neto Oliveira, jogando muita bola. Pra mim, o Confiança é um dos favoritos ao acesso, tá? Tá jogando muita bola. O CSA é um outro time que tem um ataque. Porra! Favorito ao acesso? Pô, perdeu de 3 hoje. O Botafogo. Sério? Eu colocaria em. Podem beliscar a vaga. E olha lá. Sem clubismo. Sem clubismo. Ok? Excepcional, um ataque em ótima fase. O Thiago Marques e o Igor Bahia, cada um meteu 8 gols. Estão formando um ataque assim letal no CSA. O CSA tá um pouco mais organizado politicamente nessa temporada, né? Coisa que prejudicou muito o time nas temporadas passadas. Faz uma ótima Copa do Nordeste, está na segunda posição do grupo B, deve se classificar para as quartas de final. No Alagoano, no seu estadual, foi mal, né? Caiu nas semifinais pro Asa. Pra mim, o CSA é um dos favoritos ao G8. O ABC vive uma draga, meu irmão, já. Pô. Favorito a Joy? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Uns 3 anos aí que o ABC vem muito mal, né? Caiu na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, pro Maracanã, no Frasqueirão, jogando em casa. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Olaria, aqui do Rio de Janeiro. Foi vice-campeão estadual pro América, perdeu pro seu arquival. Dito isso, briga pela permanência. É isso. Não vai ter aquela injeção financeira de Copa do Brasil, por exemplo, né? Porque foi eliminado na primeira fase, então não tem tanto dinheiro assim para investir. É um time que está se preparando sob muita desconfiança. Anunciou 9 jogadores, mas ninguém que possa fazer muita diferença. Pela tradição, vou deixar o ABC podendo beliscar uma vaga, mas vai ter que se organizar com o campeonato andando, né? E a gente sabe que um campeonato de turno único, né? Você não tem muito tempo para trocar a roda andando não, né? O Tombense, cara, um dos times favoritos aí das casas de aposta, né? Foi semifinalista no Campeonato Mineiro, né? Quando foi eliminado pro Galo. É um time que tem alto investimento para os padrões da Série C. É um time de empresário, então consegue trazer jogadores jovens de alguns times. Pô. Vitinho mandou uma aspas forte aqui. Trocaram para um treinador que tem histórico, na minha opinião, fracassado. Fracassado em negrito e sublinhado. Você vê. Para jogar o campeonato. É um time que não tem problemas financeiros, né? Por ser de empresário, costuma ter ali o seu salário em dia. Cara, pra mim é um dos favoritos ao G8. Eu não vejo favorito ao acesso não, mas pra mim é um dos favoritos ao G8. O Londrina, cara, foi muito bem também no seu campeonato estadual. É outro dos times favoritos das casas de apostas. É um time bem forte. Foi bem no Campeonato Paranaense. Caiu, né, sendo eliminado pro Operário, que acabou sendo campeão estadual, time que está na Série B. Chegou a vencer o jogo de ida em cima do Operário, mas tomou a virada e perdeu nos pênaltis. Trouxe o Vitinho, ex-Bragantino, cara, uma excelente contratação, jogador jovem, jogador bom, jogador liso. Ótima contratação para a Série C, veio por empréstimo. Ó, Londrina. Londrina tem uma história intrigante. Eu, humilde, né? Fui para Maringá de ônibus com a minha esposa. Fiquei, sei lá, 15 dias em casa de primos e parentes, numa cidade perto de Maringá, chamada Floraí. Por sinal, um abraço pra galera de Floraí. Beleza, fiquei lá 15 dias. Falei, vambora, né? Partiu, vamos pra casa. Né? Saudades. Aí, compramos online, né? Comprou a passagem online. Chegou no dia, fomos na rodoviária, passamos no Mac antes, comemos um hamburguinho, partiu. Beleza.
Embarcou? O que aconteceu? Teve a parada em Londrina. Aí eu, ouvindo um podcast, ou eu tava jogando Switch, alguma coisa assim, fiquei lá parado, deitadinho, olho fechado, né, esperando partir. Do nada, chega uma tia no meu banco, na minha poltrona, falando: essa é minha poltrona, dá licença. Aí eu falei: ué, mas eu comprei minha passagem pra Campinas. O que aconteceu? Como assim? Esse é meu lugar. Descemos os dois no guichê. Conversa vai, conversa vem. Eu fiquei em Londrina. A minha esposa foi, com a senhorinha do lado. Eu fiquei em Londrina. Puto. Putíssimo. Sem minha bagagem, sem nada. Só com a minha carteira. E depois comprei uma água, né? Resumo da história. Não teve solução. Simplesmente fiquei lá. Não vou falar a companhia, porque eu ainda gosto da companhia. É muito boa. Dito isso, prestem atenção no ticket de passagem. Beleza? Mas Londrina é essa. É essa a história. Nem gosto nem desgosto. É um dos favoritos ao G8 Londrina. Puta. Só pela experiência e minha história, é briga pela permanência. E é isso. Com toda certeza. O Caxias, cara, pra mim eu já digo de cara que briga pela permanência. Foi semifinalista no Gaúcho, não conseguiu bater de frente com o Inter até aí. Apesar que lá no começo, até mesmo numa live do Gordão Guarani, teve a conversa sobre as campanhas dos concorrentes da Série C. E o Vitorelli falou do Caxias. Aliás, se não lembrou, e eu falei do Caxias. Naquela época, tava bem. O Caxias tava jogando muito bem. Mas ficou aí, nadou e morreu na praia. Dito isso, eu acho que pode beliscar uma vaga. Pô, mas só deixar o Floresta lá é sacanagem, né? Então briga pela permanência. Dito isso, brigam pela permanência. Tudo bem, mas é um time de baixo investimento, não tem tanto poder de investimento para comprar jogadores no decorrer da competição, por exemplo, né? Na Copa do Brasil jogou contra o Fluminense e foi eliminado na segunda fase, fez até um jogo ok, né? Mas para mim, tá aqui brigando pela permanência. O Brusque, acredite se quiser, isso me surpreendeu, também é um dos favoritos das casas de apostas. No Campeonato Catarinense, caiu nas quartas de final para Chapecoense, né? Depois de ter feito até uma campanha razoável, né? Ficou na quarta colocação na fase de classificação do Catarinense. É um time que para mim pode beliscar. O Itabaiana perdeu o campeonato estadual, foi vice pro próprio Confiança. É um time que não tá tão acostumado assim para disputar uma Série C, deve brigar pela permanência mais uma temporada. O Anápolis, esse foi o vice-campeão da Série D, né? Sobre o Brusque, concordo. Acho que pode beliscar uma vaga. Vindo aí para disputar a sua Série C, é um dos times taticamente mais organizados dessa Série C. Foi finalista no Campeonato Goiano, quando eliminou na semifinal o Atlético Goianiense também. Fez um jogo na final muito duro com o Vila Nova, venceu o primeiro jogo da final por 2-0, acabou tomando a virada depois pro Vila no segundo jogo, mais pela circunstância do jogo do que pelo trabalho, né? Dito isso, favorita G8. É isso. Favorita G8. E perdeu na final, favorita G8. Tem um ótimo técnico, o Ângelo deu uma cara definida para esse time do Anápolis, é um time que sabe o que faz em campo. Para mim, é um dos favoritos ao G8, já chegando assim na Série C. O Maringá, gente, é um dos que para mim pode mais surpreender nessa Série C, né? Surpreender para quem não acompanha. Pô, isso me pega muito. Sempre é o Maringá com favoritismo. Cara, fico muito na dúvida. Sério. Espero que desmontem esse time. Acho que todo mundo espera isso. É muito, né? Porque é um time muito forte. Tá perdendo alguns destaques, né? Que podem fazer diferença no decorrer
dessa competição, foi finalista no seu campeonato estadual, eliminando Curitiba nas quartas e o Atlético Paranaense na semifinal. Perdeu a final para o Operário, mas é um time que joga em alto nível. É um time que tem uma marcação. Não. O jogo lá na Arena da Liga do Atlético Paranaense, esse realmente deixou as coisas interessantes. Foi porque, pô, o Maringá ganhando do Atlético Paranaense em casa, eliminando os caras. Pô, Individual muito eficiente, eles marcam de forma individual, tem uma aplicação tática muito forte esse time, é um time já muito entrosado, tem o Jorge Castilho como treinador já há quase 5 anos, então ele conhece ali o Maringá na palma da sua mão. Perdeu o Rodrigo, né, o volante, que foi um dos destaques no campeonato estadual, foi vendido para o Fortaleza, e o Matheus Moraes aí tá em vias de ser negociado também. Tem muitos times, inclusive da Série A e da Série B, querendo contratar o Matheus Moraes, que foi o artilheiro do campeonato estadual. Ainda assim, perdendo esses dois jogadores, vem muito forte. Para mim, o Maringá chega já com status de favorito ao acesso. A Ponte Preta, né, o time de maior folha salarial aqui da... Pô, isso aí você já sabe. Ele pode falar o que for. Pra mim, briga pela permanência. Sem clubismo. Tá? Mas, sem clubismo mesmo, favorito é o G8. Mas é só pela burocracia mesmo. Série C. Aliás, maior folha salarial para ajudar na falência. É isso. Fez um excelente campeonato paulista, não se classificou para as quartas de final. Ah, Diego não foi para as quartas, como é excelente. Cara, fez 22 pontos na fase de classificação, tá? Se a gente for parar para ver, o grupo da Ponte era o mais forte. O São Bernardo fez 23 e o Palmeiras ficou em segundo, fez 23. A Ponte fez 22. Em qualquer outro grupo, a Ponte Preta teria se classificado. Ela só fez menos pontos do que São Bernardo e Palmeiras e o Corinthians, que foi o melhor time na fase. E lembrando que depois teve o chororô, né? Do campeonato. Ai, fiz mais pontos e não fui classificado. Pô, amigo. É o jogo, pô. Classificação e acabou sendo campeão depois. Mas a Ponte Preta fez um ótimo campeonato paulista e ainda se reforçou. Para mim é um dos favoritos ao título. Já o Guarani, grande rival de Campinas. Bom, esse aí, se ele não colocar como favoritos ao título, vou ter que protestar. Da Ponte também tem um alto investimento, mas já não fez um campeonato paulista tão forte, né? Não chegou a brigar para não cair, mas também não teve muitas chances de classificação. É um time de muita tradição, mas o time... Amigo, isso aí era estratégia. Prevenir lesão, né? Proteger a equipe, o elenco, pra sobrar na Série C. É isso. não está tão forte assim, vou deixar... Quê? Pô, Vitinho. É sem clubismo. Sem clubismo é favorito ao título. Com clubismo, favorito ao título. É isso. como favorito ao G8. Mas falando sério. Teve uns desmontes do elenco. Coisa nova. Chegaram os jogadores novos. Temos o Jasper Bugrino, né? Mas eu acho que favoritismo ao título. Sério. Pelo menos o acesso. O cara jogou favorito a G8. Pô. Jogou pra os... né? Pô. Desmereceu demais. O Ituano Pô. Se eu não tiver uma opinião positiva com o Guarani, quem que vai ter? Me fala. Vai chegar aqui o associado e vai falar: o Guarani sobe. Não, né? rapaziada,
veio da Série B, então a gente sempre espera muito de times que caem, né? A gente acha que eles devem ser mais O fortes. Ituano? Mas jogou a Série A2 do Paulista, né? Tá na segunda divisão e não conseguiu subir. Caiu nas semifinais pro Capivariano, não tá com tanto dinheiro pra investir. Acho que o Ituano pode beliscar, tá bom? Tá ok. Tá ok. Tá dentro. Vamos arrumar aqui exatamente como é que tá essa situação. Pra mim, essa é a sequência. O Floresta pra mim é o time mais fraco, depois o Itabaiana, o Caxias. Pô, fala pra você. O mascote do Itabaiana, a cebola, tem seu valor. Faz todo mundo chorar, inclusive a torcida, mas tem seu valor. Aqui, entre os que podem beliscar, eu vou deixar o Botafogo aqui, o Ituano atrás do Brusque, com o ABC na frente do Ipiranga, tá? E aqui entre os favoritos aos 8 é o mais difícil, né? Vamos botar pra mim o melhor time de todos esses aqui, tá? O melhor time de todos esses, eu acredito que Não, seja o não. Londrina. Put... Vou deixar o CSA atrás do Londrina, com a Tombense. Vou deixar Pô. Tá de sacanagem. Tá brincando comigo. Não é possível. o Retrô na frente do Náutico, com o Náutico, Figueirense, Anápolis. Gente do céu, isso é muito difícil. Oh. O Guarani eu deixei em último, né? É, pois Não é. em último aqui não. Pois é. Vou deixar o Guarani na frente do Náutico aqui. O Anápolis também é muito bom, cara. O Anápolis com certeza tá na frente do Retrô, por exemplo. Gente do céu, será que é o Náutico, é? Vou deixar assim, rapaziada. Será que o Náutico é mais fraco aqui dessa linha aqui? Comenta aqui embaixo o que você acha aí. Dá seus palpites também. Vou deixar o Náutico na frente do Figueirense, tá? Não. Vou ter que comentar agora. Não curti. Bugre. Favorito. Ao título. Sem clubismo. Pô. Entretenimento. Favoritos ao acesso. Confiança tá na frente do Maringá. E favoritos ao título, pra mim, a Ponte Preta é o grande favorito ao título da Série C. Cara, se inscreve no canal. A gente vai seguir a Série C até o final. Tira esse print aí. Bom, esse foi o torcedorismo. Um bom vídeo. Concorda? Não. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui na publicação do Flash Score. Olha aqui. Olha isso. Probabilidades de título na Série C 2025. Quem tá em primeiro? Me fala. É ele. O gigante. O maior do interior. Guarani. Aí, o Giba, grande abraço ao Giba, perguntou da onde tirar os dados. E aí, o Flash Score fala que são da odds da Betano. Pô, os caras não vai meter uma probabilidade aleatória. Tem seu valor. Quem não colocar o Guarani entre os 4 que vão subir é doido. Doido. O Vitinho tá doido também. Brincadeira. Bom, esse foi mais um react. Deixem o like aqui no torcedorismo. Deixa o like aqui no canal também. Deixe seu comentário e faça sua tier list. Ou coloque aqui os 4 que vão subir para a Série B em 2025. Para jogar a Série B 2026. Beleza? Um grande abraço. Galera, preciso fazer um pit stop. Já volto.
Opa, voltamos. Bom, já deu. Opa, já é dia 13, hein? Hoje tem bug. Deixa eu aproveitar. Já vou até fazer os posts, né? Que hoje tem Guarani. Aqui, marcar o Guarani. Marcar o Maringá. Tá nessa. Agora no X. Bom, colocar nos stores. E tá, beleza. Ai, ai. Ah, tava postando. É, eu também. Bom, vamos ver aqui que dá pra fazer de React. Pô, Alanzinho Lima mandou uma partida de Figueirense e Ponte APP, né? Vai ficar melhor. No IEFC 25. Porra, dá uma olhada nisso. Vamos ver. Será que dá flag? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Live 1. Vai. Estamos na área, contagem regressiva
Não, né? Ó. Pô, já vou deixar o like, né? Pô, 211 views, 8 likes. Pô, pessoal, bora deixar o like lá. Alanzinho Lima. Pô, E hoje é o dia. Que seja um grande dia. Tá prometendo. Tempo aberto, agradável. Vamos que vamos. Futebol ao vivo na tela da EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani. Junto comigo nos comentários, a fera, grande amigo, Caio Ribeiro. Vamos ter um jogo do Brasileirão Série C. É Figueirense contra a Ponte Preta. não, já vi gol aqui. Não. Qualidade para isso, as duas equipes têm. Ó. Ó a ansiedade aqui, ó. Já vamos falar um pouco. Pular um pouco, né? Passe em profundidade, quero ver. Salva cara a cara, Caio. Defesaça, daquelas que valem por um gol. Impressionante. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver Aqui empatou, né? se comportam. O ataque vai descendo, vai ganhando campo. Por cima do gol, que bomba. Que isso? O travessão viajou, foi... O cruzamento, Porra. manda pra longe. Acabou. 3 pontos mais no campeonato. E jogando Discordo. fora de casa. Vitória apertada por um gol, mas tá valendo. 3 pontos na conta e mais confiança pro grupo. Achei que ele fez Pô, um bom jogo, Caio. mod bem feito, hein? O papel dele, não? Pô, Foi muito importante pro time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje corresponde. pô, deixar o like lá pra fortalecer, né? Fortalece. Bom, vamos ver aqui. Ó, será que o Guarani da Flag? Vamos ver aqui. Porque tem musiquinha e tudo mais, então fico, né? Vamos ver aqui. Making off, lançamento. Não, merece um review ou um vídeo. Só no Play mesmo. É. Deve ser PC, não? Pô. Ô, saudade de Mobile Pest também. Pô. Bom. Coletiva, coletiva. Festa dos 114 anos. Interessante. Pô, pior que. Lançamento do uniforme. Ou da festa. Não sei. Vitinho, tem sugestões de React?
Jorge Igor. Vamos ver. O pior que o VSR é legal também. Jorge Igor. Pô, Vini Júnior. É verdade, né? Vamos por aqui. Vinícius Júnior faz uma temporada abaixo da anterior. Em números, Pô, falar que eu concordo. Tô achando que o Vini Júnior da seleção foi para no Real Madrid. Pra ser sincero. em impacto direto em resultados, Agora, te falar. Esse mano aqui. Pô, pior que eu tô com o Live Pix em cima. Mas o Anthony no Betis tá jogando muito. Tanto que os caras tá tentando contratar, né? Ele tava de empréstimo no Manchester. Não jogou bem. Tanto que dizem que é a pior contratação. Mas no Betis o cara se reencontrou. Pô, jogando demais. Demais. em conquistas, muito provavelmente o Real Madrid pode ser que passe em branco. E isso, para o maior clube do mundo, beira o desastre. E a pressão é enorme. A imprensa espanhola já começa a destacar a queda do Vinícius Júnior. E vai começando a desenvolver uma tese. Pós perda da bola de ouro, o desempenho do Vini caiu. Os números, será que estão mostrando isso? Será que eles têm razão? Será que as coisas estão conectadas? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Hoje, estou aqui uniformizado de aposta ganha e já Jabazinho. deixo o QR Code da AG na tela. Real Madrid joga amanhã no Campeonato Espanhol contra o Alavés, você já pode fazer a sua fezinha nesse jogo. Tem Brasileirão hoje, tem derby hoje. Aproveita. É diversão, isso não é investimento, sempre com juízo, responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, para brincar numa plataforma autorizada, regulamentada a operar no Brasil, dentro da lei, beleza? QR Code na tela, aponta. Vou fazendo a propaganda por osmose. Mas, endossando. Pô, não vai fazer aposta sem dinheiro. Sem aquela reservinha. Jogando. Apostando com o dinheiro da conta. Pô. Tem noção, né? A câmera do celular e vem pra G. Muito bem, a matéria é do Marca, que é muito lido, tem uma audiência enorme lá em Madrid. A queda de Vinícius após desafiar o mundo do futebol. O craque brasileiro prometeu que ninguém estaria preparado para ver a sua versão multiplicada por 10 depois que o Rodri levou a bola de ouro. Vocês lembram daquele tweet do Vinícius? É neles. Pô, mais um. Já não chega a palhaçada do Rafinho. Pau neles. Pau neles. E aí quem levou foi a gente. E ele disse que não se arrepende. Pô, aí é brincadeira. Né? O brasileiro às vezes quer ser zoado. Aí a imprensa espanhola não vai com a cara. Ah, porque o cara mexeu, né? O cara desafiou muita coisa, né? Mostrou, apontou o dedo pra muita gente. Principalmente pra torcedor racista. Pro racismo do futebol espanhol. Pô. Aí a imprensa pega ódio e começa a soltar tudo quanto é matéria negativa. Nesse tweet que eles estão baseando aí a manchete. Eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. Né? Assim que o Rodri, injustamente, na minha opinião e na opinião de muita gente, ganhou a bola de ouro, porque ele não foi o jogador mais impactante do mundo, o melhor jogador do mundo naquela temporada. Ele foi campeão da Euro, no máximo ele foi o terceiro melhor jogador daquela seleção, se é que ele tá no top 3. Então, toda a injustiça que foi essa bola de ouro, a gente já falou amplamente, repetidamente e enfaticamente aqui no canal. Então, nem preciso. Não. O Rodri ganhar o Ballon d'Or é brincadeira. Não é possível. Pô. Vini Júnior merecia. Quem mais? O Bellingham. Pô, jogou muito.
voltar nesse assunto que tirou minha paciência, tirou meu equilíbrio, tirou meu juízo aqui naquele período, naquele finalzinho de outubro. E aí, o que a matéria do Joel Del Rio começa destacando? Olha, o Vinícius tem uma trajetória muito grande no Real Madrid, muito importante. O Vinícius tem 14 títulos conquistados. Ele ganhou 2 Champions, fazendo gols nas 2 finais. Ele ganhou 3 títulos do Campeonato Espanhol. Ele disputou 13 finais e ganhou 11 e marcou 8 gols nessas finais com a camisa do Real Madrid. Ninguém discute os números dele. A temporada passada de 26 gols e 13 assistências foi a melhor da carreira. Show. Então nós estamos... Oi. Por que eles marcam isso logo no terceiro parágrafo da matéria? Porque eles querem estabelecer um padrão, um patamar de cobrança para quem pode ser cobrado. Então, olha só, esse cara chegou aqui, fez o que fez, tão jovem, em pouco tempo, e era motivo de chacota quando chegou, era piada, porque ele tinha problemas de fundamento, de finalização. Em outro ponto da matéria eles destacam, eu já li a matéria inteira. Pô, mas olha o que ele construiu, olha o que ele conseguiu, ele deu a volta por cima. Então, ele estabeleceu para si, o que eu gosto muito de usar, né? O sarrafo lá em cima, e aí ele vai ser cobrado nessa proporção. Não tem jeito. Diante daquilo que ele já entregou, que ele já mostrou que pode entregar com a camisa do Real Madrid. Então eles fazem esse preâmbulo, e aí aí eles começam a desenvolver a tese. Desde que ele perdeu a bola de ouro naquele 28 de outubro, naquela segunda-feira, o rendimento caiu. E não só números, eles destacam aqui uma mudança até mesmo da percepção do adversário, de um temor que o Vinícius não estaria mais despertando nos adversários. Pô, mas aí, eu acho que já é efeito da seleção. Sinceramente. Eu acho que ele sentiu a crise, sentiu os comentários. A seleção não tá legal, tá uma desgrama, pra não falar outra palavra. E eu acho que entrou na mente, sinceramente. Eu acho que ele sentiu o peso, principalmente a crítica, porque no Real Madrid voava, né? Tava voando muito bem. Agora, na seleção, pô, perninha de vassoura, o Rafinha falando mais do que consegue. Rodrigo, olha lá. E o técnico já até caiu, pra ser sincero. Enquanto isso, o Endrick no banco, esquentando o bumbum, esperando pra ser chamado. E o técnico, Dorival, chama o Endrick na fogueira, esperando que o cara seja um anjo divino que faça o milagre. É brincadeira. E aí começam a ilustrar com a noite do Emirates. Pegam números do Vinícius Júnior contra o Arsenal na semana passada para mostrar que hoje ele é uma sombra do que já foi. Eles usaram esse termo, tá? Esse termo foi usado por eles. Que a noite contra o Arsenal reflete que o Vinícius hoje é uma sombra do que já foi. Forte, né? Forte essa frase. Forte. Aspas fortíssima. Sério. Pô, mas tem seu valor ainda, né? Não tá assim perdido. Isso é uma fase. Agora, se fosse eliminado, né? Se fosse eliminado, o Ancelotti caísse, aí volta o Zidane, que é a aspas que estão falando por aí, que o Zidane voltaria pro Real Madrid caso o Ancelotti caísse. Aí o Ancelotti vem pra seleção, vira técnico da CBF, da seleção brasileira. Aí continua a crise, porque o Dinaldo Rodrigues ainda é presidente e não vai deixar o Ancelotti fazer nada. É isso. Vai continuar a mesma escalação? Vai mudar? Nada. Então vamos lá, ó.
no Emirates, vou colocar esse print aí, pra você ver, esse trechinho da matéria. No Emirates, o brasileiro tocou na bola 38 vezes, perdeu 18, não foi capaz de completar um único chute a gol, ou recuperação de bola, ou passe-chave, né? Porra. Contra fatos, não há argumentos. Pô, forte. Pô, triste. Pô. Dia difícil, né? Deve ter comido uma feijoada no dia anterior. Não é possível. O Vini Júnior? Pô, Teve um passe em profundidade, um passe decisivo, nem um chute a gol sequer. É uma noite que resume o seu 2025, onde seu futebol determinante passou a ser outro bem diferente. Vinícius marcou apenas 6 gols e deu 4 assistências em 2025. Estão falando agora do recorte do ano, janeiro a metade de abril de 2025. pô. Sério? Só isso? 6 gols. Ok. E 4 assistências. Pô, bastante dia com feijoada, pelo jeito. Seus números totais na temporada, 19 gols e 14 assistências. São números abaixo da temporada anterior que a gente já destacou aqui. Diz aqui a matéria. Vinícius não foi capaz de cumprir sua promessa. Antes da cerimônia da Bola de Ouro, sua média de gols e assistências por jogo era de 0,87. Depois do pesadelo de Paris, baixou para 0,66. Números que explicam a queda do brasileiro, que atravessa um dos seus piores momentos com a camisa do Real Madrid. Sem o apoio total do Bernabéu, já que ele foi vaiado no último jogo, e com 2 perdas de pênalti que ainda lhe perseguem naquele jogo contra o Valência. E aí a matéria fecha dizendo o seguinte: Vinícius aprendeu a... Pô, isso é outra coisa. O cara perdeu alguns pênaltis. O Vini Júnior perdeu pênalti. O cara tá abalado. Sério. base de golpes, quase sempre injustos, a realidade do futebol. Pô, porque assim, imagina, você vai no Poupa Tempo, tira o RG novo. A menina do guichê te pergunta: é renovação ou perca? Perda. Você trava. Não sabe o que fala. Imagina o Vini Júnior no Bernabéu, chutando um pênalti. Pô, o cara tem que estar com o mental de titânio. Frase final é tipo assim: a mão que afaga é a mão que bate, né? Numa tradução mais livre, mais direta do que eles dizem no fechamento da matéria. E é isso. E o futebol é isso. E essa é a realidade de todo mundo que joga futebol e que joga no alto nível e que joga num clube, meu Deus do céu, no Real Madrid. Num clube grande, mas no Real Madrid não é clube grande. O Real Madrid é clube gigante, é transcendental, Real Madrid. Estratosférico, meu filho. é negócio de outro planeta. A realidade é essa mesmo. A mão que afaga é a mão que bate. A caneta que elogia vai ser a mesma caneta que vai criticar. E convenhamos, eu não posso garantir, porque eu não sou do staff do Vini, nem da comissão técnica do Real Madrid. A gente não tem o dia a dia para avaliar o quão impactante foi aquela noite de 28 de outubro na cabeça do Vinícius Júnior. O quanto isso mexeu com o emocional dele e, consequentemente, estaria mexendo com o desempenho de campo. O quanto isso abalou o Vinícius, o quanto isso deixou de sequelas. Esse é um diagnóstico que ele será muito mais preciso se for feito por alguém que está acompanhando o Vinícius todo dia. A gente vê os jogos, a gente tem o que o campo mostra, o que aqueles 90 minutos, um pouquinho mais, mostram pra gente. E os números, de fato, os números são incontestáveis. Ele tinha uma média de participação para gol de 0,87 por jogo, ela caiu para 0,66.
em 2025, como eles disseram aqui, o Vinícius, nesse ano, só participou de 10 gols. Se você pegar a temporada do Vinícius Júnior, eu fui dar uma olhada, né, e tentar relembrar também, não só olhando estatística, as grandes noites do Vinícius Júnior na temporada. Então, começa com a Supercopa da Espanha, que ele dá assistência contra a Atalanta. Você vai achar aqui gol e assistência contra o Espanhol, hat-trick contra o Dortmund numa virada. O Real Madrid foi perdendo no intervalo por 2-0 e voltou, e o Vini jogou demais no segundo tempo. Que mais? Um hat-trick contra o Osasuna, gol e assistência contra a Atalanta na primeira fase da Champions. Assistência contra o Barcelona num jogo em que o time tomou 5-2 na final da Supercopa. 2 gols contra o Salzburg na Liga dos Campeões. Você não registra aqui 2 assistências contra a Real Sociedad. Você não registra aqui grandes noites do Vinícius na temporada, como a gente teve na última, né? Ele marcou contra o Leipzig nas oitavas, ele marcou contra o Bayern de Munique, ele foi decisivo contra o Manchester City, ele jogou demais contra o Manchester City, ele marcou na decisão. Você não tem essa grande performance do Vinícius. Por falar em Ballon d'Or, quem que leva esse ano? O Rafinha tá despontando, né? Não sei se ganha. Mas eu acho que fica entre os 3. Sério. Vinícius Júnior nas noites grandes, nos jogos grandes da temporada. Isso é um fato. A responsabilidade, a culpa, a explicação é só a queda do Vinícius? Claro que não. Claro que não. O Real Madrid hoje é um time muito bem definido por quem tem comentado os jogos do Real Madrid, e eu concordo, eu estou usando o mesmo termo. É um time caótico hoje. É um time que perdeu jogadores, não fez a reposição devida. Por sinal, e o Militão? Volta quando? Eu não sei. Não lembro. Ancelotti foi tentando encontrar soluções, mas as soluções encontradas nessa temporada não surtiram o mesmo efeito que as soluções da temporada anterior. O trabalho do Ancelotti esse ano não é bom, o time se defende mal, o time tem dificuldades muitas vezes para atacar, como foi no Emirates. Então tem uma série de questões. O time hoje parece desajustado nas mãos do Ancelotti. Então a razão não é só o Vinícius Júnior, assim, não está só nele. O futebol é um jogo coletivo. Existe também um impacto coletivo que deságua no Vinícius Júnior. Ele sente os reflexos disso, de um time que não está tão ajustado. E convenhamos, também em alguns momentos na temporada passada houve esse desajuste, mas o Vinícius estava num outro momento. Então tem um pouco das duas coisas, né? De fato, 2 temporadas seguidas com um time desajustado, uma hora vai dar ruim. Mas em compensação, quando a coisa estava feia na temporada passada, o Vinícius conseguia tirar coelhos da cartola que hoje ele não consegue tirar. É o bola de ouro? É o Rodri? Entrou na mente do Vini e não saiu até agora? É a injustiça que está pesando? Eu não sei, eu repito, eu não tenho como avaliar isso à distância. Eu acho que essa é uma avaliação que as pessoas que convivem com o Vini e trabalham com o Vini podem fazer. Eu não me sinto capaz, não é nem que estou à vontade, eu não me sinto capaz, eu não tenho elementos para fazer. Mas os números estão mostrando. E se isso ocorrer, se essa de fato for a razão, for a explicação, eu acho que é compreensível. Mas essa ressaca, se for uma ressaca da perda da bola de ouro, ela não pode durar um semestre inteiro, porque nós já estamos quase 6 meses depois desse prêmio. Pois é. 16 meses que passou. É duro você ser vítima de uma injustiça, com certeza. Aliás, o Vinícius já passou por muita coisa que ele não deveria passar, que ser humano nenhum deveria passar. Que vai muito além de cobrança, de pressão e de provocação de adversário. Vai muito além daquele limite que a gente vai até tolerando demais, a gente vai deixando elástico demais dentro do futebol, de comportamento de torcida, de opinião pública. E ele sempre respondeu muito bem a isso. Só que também, às vezes, chega uma hora que a carga é muito pesada, o acúmulo é muito grande. Você já meio que não aguenta, você já está meio de saco cheio. Eu não sei se é isso, mas é uma possibilidade, pode acontecer. O Vinícius reagiu bem a outros episódios, mas são tantos. Chegou mais um e talvez esse aí tenha sido mais difícil para ele. Porque aí Pô, eu acho que esse
E talvez a fase na seleção? Porque deve afetar o cara. Sério. Não é possível. É como as coisas batem em cada um. Talvez pro Vinícius seja ainda pior ser vítima de uma injustiça, ter trabalhado tanto, batalhado tanto, suado tanto por um reconhecimento que é tirado dele, sabe-se lá por qual razão. Além da injustiça, fica na cabeça do cara. Os motivos foram quais, gente? Peraí. Pô, me sacanearam, me tiraram um prêmio que era meu. Pô, mas por que, cara? Os caras me odeiam, os caras não gostam da cor da minha pele, os caras não gostam do país de onde eu vim, do continente de onde eu vim. Meu Deus, que. Pô, pior que é tudo isso mesmo. Isso pode ser uma mistura de sentimentos na cabeça do cara que pode estar provocando uma queda. Por que não? E aí é preciso detectar se é isso e trabalhar urgentemente. Porque o Vinícius tem um grande potencial, é um jogador de grande evolução no Real Madrid, de grande trajetória no Real Madrid, mas de fato faz uma temporada abaixo. Não dá para dizer, aí tem esse ponto também, né? Que uma temporada de 20 gols e 12 assistências é um desastre. Não dá, porque olha só, as temporadas dele no Real Madrid, as temporadas quando ele embalou, né, a partir de 21, 22, 22 gols, depois 22, 23 ele marca 23 gols, depois na temporada passada ele marca 24 e ele ainda pode igualar e até superar os números das 3 temporadas anteriores. Não dá para dizer que é um desastre. 12 assistências, mais do que na temporada passada, quando ele deu 9 assistências, ele já superou o número de assistências na temporada passada. Ele fez 7 gols na campanha da Champions, uma campanha onde o Real Madrid teve muita dificuldade, perdeu para o Lille, tomou 3 do Milan, está virtualmente eliminado nas quartas de final contra o Arsenal. Ele ainda tem 7 gols na campanha da Champions. Não é, e 2 assistências. Não dá para dizer que é um desastre, mas é uma temporada abaixo. Porque o Real Madrid é isso aí, meu amigo. O Real Madrid, você perdeu 2 jogos. É crise de não conseguir, assim, incêndio em tudo que é lugar do clube, nos 4 cantos do clube. São 12 derrotas seguidas que o Real Madrid tem. Vira um inferno, empatou 2, vira um inferno também. Essa é a vida do Real Madrid. Mas é fato que, por mais que os números nem sejam tão distantes assim da temporada anterior, o impacto é. E essa coisa da percepção dos adversários, aquele Vinícius que passava por cima da marcação adversária, não é o Vinícius que a gente está vendo hoje. Existe uma queda que é individual, mas que eu repito, ela também é coletiva. E é claro que ela vai se refletir na seleção brasileira. Seleção brasileira, se você for olhar os números do Vinícius Júnior, se você for olhar o desempenho do Vinícius Júnior nessa temporada, na última data FIFA ele faz o gol contra a Colômbia, gol da vitória no final, numa bola desviada, mas passe em branco no 4-1 contra a Argentina. Passe em branco contra Uruguai e Venezuela na última data FIFA do ano passado. Passe em branco naquela data FIFA. O jogo contra a Argentina. Assim, fazia muito tempo que eu não ficava ansioso por um jogo da seleção. Fazia muito tempo. Muito tempo mesmo. De você acordar e falar: pô, tem seleção hoje. Vai ganhar de quanto? Depois que o Rafinha ainda falou: ah, pau neles. Pô, começou já o primeiro tempo. Saiu um golzinho. Já falei: pô. Aí o resto é história. Foi que o Brasil ganha do Equador sendo vaiado e perde pro Paraguai. Passe em branco na Copa América, não preciso nem falar, né? Copa América é loucura. O que foi a Copa América do Vinícius Júnior. Numa seleção também desajustada. Mais até do que o Real Madrid. Mais bagunçada, desajustada, muito mais gerida do que o Real Madrid. Mas isso joga pressão para ele lá. Então é um momento de instabilidade, podemos dizer? Sim, sim. É um Vini entregando menos do que ele pode entregar. E ele sabe muito bem o ambiente no qual ele se encontra. No Real Madrid, você tem que entregar no nível alto sempre. A atuação mediana não serve para o Real Madrid. E o Vinícius tem tido algumas atuações medianas e ruins, né? A do Emirates não dá para dizer que foi uma atuação mediana. Foi uma atuação ruim. Eu diria muito ruim. E aí não é só do Vinícius, tá?
A atuação do Rodrigo foi muito ruim. A gente precisa dizer isso também, né? A atuação do Mbappé também, apesar dele ter ainda tentado uma final. Pô, a contratação do Mbappé, acho que foi pela moda, sinceramente. Mas depois ele começou a jogar, fez uns golzinhos, tá se encontrando, mas eu acho que foi emocional, né? O Florentino Pérez gosta de uma estrela. Então, acabou chamando o cara. Finalização, mas também foi uma atuação abaixo de todo mundo. Todo mundo foi mal. O Real Madrid não teve uma boa noite em Londres. Mas perceba que se fala mais do Vini do que do Rodrigo. Por que se fala mais? Por que o Marca não fez uma matéria, né? Muita gente vai, principalmente quem é mais fã do Vinícius, vai falar, porra, mas peraí, por que os caras fazem matéria sobre o Vinícius Júnior? Vão lá olhar os números do Vinícius Júnior, que ele caiu, que ele não é mais o mesmo, que ele não impõe respeito dos adversários, que ele não tá decidido jogo grande. E por que não vão fazer a mesma coisa do Rodrigo? Eu fui olhar os números do Rodrigo. Eles são, no momento, inferiores da temporada anterior, do próprio Rodrigo, mas são muito próximos. É uma realidade parecida com a do Vinícius. Temporada passada, o Rodrigo marcou 17 gols e deu 8 assistências. Na temporada atual, ele marcou 14 e deu 9 assistências. Igualzinho ao Vinícius, ele superou o número de assistências da temporada passada e está um pouco abaixo do número de gols da temporada passada. Igual. Mas por que um repercute mais do que o outro? Porque o Vinícius é o jogador mais decisivo dessa era recente do Real Madrid. Porque foi o Vinícius que marcou gols em 2 finais de Champions com a camisa do Real Madrid. Pois é. Não se cobra mais do Vinícius. O Vinícius sempre foi enxergado. E tem aquele ponto da luta dele contra o racismo, apontando o dedo pra vagabundo. E aí a imprensa fica em cima. É isso. Muito mais como um protagonista do que o Rodrigo. Aí a gente tem que fazer um outro debate, se essa avaliação que é feita do Rodrigo, esse status que o Rodrigo tem, é justo ou injusto. Eu acho relativamente injusto. Eu acho que o Rodrigo é um jogador muito mais importante do que as pessoas encaram. Mas é um fato, gente, não dá pra brigar. A realidade é essa, o Vinícius sempre foi mais cobrado, porque sempre se esperou mais do Vinícius, e convenhamos, em termos de protagonismo, ele sempre deu mais ao Real Madrid do que o Rodrigo, né? Então é compreensível que nesse momento o Marcos chegue e fale, ó, pô, o Vinícius... Sim, porém, eu acho que o Rodrigo tá jogando bem. Assim, ele some na seleção, provoca argentino sem ter justificativo direito. Tem. Pô. O Júnior foi candidato à bola de ouro e ganhou o The Best na última temporada. Então, ele tá num patamar diferente. E o patamar de cobrança vai ser diferente também. É isso. Que o Vinícius consiga dar a volta por cima. Eu sou fã, admirador, gosto demais do trabalho do Vinícius Júnior. Já o defendi aqui de muitas injustiças que foram cometidas, a meu ver, contra ele. Mas, realmente, é uma temporada muito ruim. E o jogo de quarta é uma pressão gigantesca, mas gigantesca. O Real Madrid cair antes da semifinal, o Real Madrid correu o risco de não levantar troféu na temporada, é um peso muito grande, e as vaias que o Vinícius ouviu, elas podem se repetir na quarta-feira, e o Vinícius vai ter que ter uma noite assim de gala para evitar que esse ambiente fique tão pesado. Parece que o Real Madrid, a torcida está fazendo uma mobilização, né, para decorar o estádio, para cantar durante os 90 minutos. Isso vai ser muito importante. Vai ser importante e bonito. Bonito, elegante, gigante. Pô, deve ser emocionante. Pô, sério. Viu um jogo do Real no Santiago Bernabéu, lotado. Porra. Vai ser muito massa. Porque eu entendo a vaia no momento em que as coisas... Eu acho que o torcedor tem todo o direito de vaiar. Na hora que o jogador não está correspondendo. Todo direito. Todo direito. Chega a ser piada você vê torcedor reclamar do Real Madrid. Chega. Mas é futebol, né? Primeiro mundo.
as atuações não estão agradando. Marcar essa posição, eu acho que é direito do torcedor, é papel do torcedor, acho que é até um dever. Mais até do que um direito, é um dever do torcedor. Precisa sinalizar para o campo a insatisfação. Pô, isso aqui não tá legal. Mas você precisa saber o momento da palmada e o momento do afago. E quarta-feira é o momento do afago. Quarta-feira, independentemente se a temporada do Vini é abaixo ou não, se o Ancelotti está fazendo um trabalho ruim ou não, se tem gente jogando mais, se tem gente jogando menos, tem que pegar os caras, carregar no colo e tentar fazer 3 gols no mínimo contra o Arsenal. É isso. E esse ambiente favorável, ele pode ajudar o Vinícius a ter a melhor noite. Ele pode sair da pior noite da temporada, que foi no Emirates, para a melhor e mais decisiva com a camisa do Real Madrid. Vamos ver se isso acontece. Mas tá muito difícil, tá? O que você pensa? Você acha que a queda do Vinícius tem a ver com a perda da bola de ouro? Isso ainda tá mexendo com ele? Deixa a tua opinião nos comentários. Qual é a leitura que você faz desses números trazidos? Bom, já começando a deixar o like, né? Quem assistiu aí, deixa o like, porque fortalece o Jorge Igor. E minha opinião, que acabei falando por diversas vezes durante o vídeo, com certeza mexeu um pouco a cabeça do Vinícius Júnior. A fase contra o racismo, com certeza, também mexeu. A má fase na seleção mexeu também. Acho que ele sentiu muito, sinceramente. Mas eu acho que é uma fase. É uma fase. O cara vai passar por cima. O cara é lenda. O cara é lenda na Real Madrid já. É gol na final, sempre decisivo. O Real Madrid, por incrível que pareça, é o time da virada. Que não é nem por incrível que pareça, é o time da virada. Então, eu acho que vai acabar recuperando. Assim como o Antony recuperou no Manchester. Certo? Bom, já são 0h45. Vou encerrando a live por aqui. Quero agradecer a todos que passaram por aqui. Tivemos 5 viewers simultaneamente. Achei legal. Pô, foi a primeira live no YouTube. Primeira live que eu fiz na vida. E valeu a pena. Foi legal. Acabei aproveitando e gravei uns videozinhos para postar. E hoje, 13 de abril de 25, tem Guarani e Maringá pela estreia do Campeonato Brasileiro Série C. Beleza? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Agradeço a passagem. Agradeço a quem viu. Um excelente domingo. E até a próxima.